Inteligência, mas pode chamar de máfia. 1. Analfabetismo e glória. Tutto é burla nel mondo. 0 hora, 15 de dezembro de 2002. Se informo que em dezembro de 2001, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva assinou um pacto de solidariedade com a narco-guerrilha colombiana, respondem-me que sou um sujeito raivoso e muito malvado. Se daquele dado extraio a conclusão logicamente incontornável de que o presidente eleito não poderá reprimir as atividades das Farc no Brasil sem romper o compromisso firmado e atrair contra si a ira de seus antigos aliados, aí então sou diagnosticado como um caso perdido de direitismo hidrófobo, satânico, genocida. E essas respostas não vêm de analfabetos nem de meninos de 12 anos, vêm de pessoas adultas e diplomadas, vêm da classe dita superior, dirigente, consciente e sabedora. Que mais posso concluir daí, senão que muitos componentes dessa classe já não sabem sequer distinguir entre um fato e uma opinião pessoal, muito menos entre uma análise lógica e a expressão de um sentimento. O nome dessa incapacidade é analfabetismo funcional. O problema das classes falantes no Brasil é que, executando mensagens corriqueiras, não compreendem o que leem, portanto, muito menos compreendem um mundo real, seja na escala macroscópica dos acontecimentos mundiais, seja naquela mais próxima e modesta do seu horizonte de experiência direta. Pois o sentido de um texto que já vem hierarquizado em categorias, pré-mastigado, por assim dizer, é infinitamente mais fácil de apreender do que o nexo entre acontecimentos reais, onde a inteligência do observador tem de fazer sozinha todo o serviço, desde as analogias primitivas até as últimas precisões lógicas. O sujeito que é burro diante de um escrito, é necessariamente mais burro diante da vida, exceto, é claro, no círculo limitado da sua experiência repetitiva, onde a eficácia das soluções herdadas lhe dá uma ilusão de inteligência. Para piorar, quanto mais o indivíduo se mostra incapaz de apreender a mera referência fática do que a gente lhe diz, mais se sente habilitado a diagnosticar por adivinhação os sentimentos íntimos e as motivações ocultas do interlocutor, como se a inépcia linguística fosse um atestado de especial acuidade psicológica. Ao ler este mesmo artigo, certos leitores, justamente por não ter concentração bastante para comparar com os dados de sua experiência interior as reações nele descritas, para ver se o caso assinalado não é precisamente o seu, se sentirão instantaneamente habilitados a proclamar que o escrever por tais ou quais motivações sórdidas ou doentias, tão somente para insultá-lo sem razão, por mero sadismo. Cada analfabeto funcional que encontrei nesta vida imaginava ser o Dr. Freud em pessoa. Um pequeno estoque de chavões psicológicos, Pretz a Porter, é a melhor defesa contra os riscos da autoconsciência, sempre um tanto humilhantes. Quando, num teste de compreensão de leitura entre estudantes de 32 países, os brasileiros tiraram o último lugar, afirmei resolutamente que o resultado seria o mesmo se, em vez de estudantes, os examinados fossem profissionais adultos, incluindo acadêmicos, jornalistas, educadores, parlamentares, ministros da educação e, por que não, presidentes da República. Os estudantes não deveriam ser considerados a priori uma exceção devido a fatores acidentais, mas uma amostra significativa da população em geral. Por mais razoável que fosse, a conclusão pareceu hiperbólica e ditada, é claro, unicamente pelos meus maus instintos. A hipótese de confrontá-la com os dados objetivos nem sequer passou pelas cabecinhas que a repeliram com esgares de indignação moral. Claro, o primeiro e mais patente dado objetivo a ser levado em conta teria de ser precisamente esse, o fato de que naquele mesmo momento não estava entendendo o que liam. Todo esse estado de coisas, que já era alarmante uns anos atrás, agravou-se muito com a onda nacional de entusiasmo em torno da pessoa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, cuja vitória foi explicitamente uma vingança da incultura ressentida contra a erudição supostamente real e supostamente pecaminosa, que, sem a mínima razão plausível, se associava à imagem de seus adversários. Parece incrível, mas, num país onde as maiores conquistas da inteligência foram mérito de pés rapados, um Machado de Assis, um Capistrano de Abreu, um Cruz e Souza, um Farias Brito e tutti quanti, a cultura continua a ser vista, sobretudo pelos que têm preguiça de adquiri-la, como um bem de consumo reservado às classes superiores, um emblema de chiqueza com que os pedantes humilham os pequeninos. Daí a ambiguidade dos sentimentos que evoca.
Todos a desejam, mas apenas para usá-la sem que ela os afete por dentro. A cultura deve permanecer exterior, como uma peruca ou um sutiã que embelezam sem modificar substancialmente a coisa embelezada. Cultura é a capacidade de expressar com requintes de linguagem acadêmica as mesmas opiniões toscas e preferências irracionais que o sujeito já tinha antes de adquiri-la. Nenhum objeto de desejo poderia ser mais ambíguo e perturbador quanto mais intensamente cobiçado, mais absurdo parece e mais revoltante. Quanto mais intensamente cobiçado, mais absurdo parece e mais revoltante a cobrança social que o exige para o desempenho de certos cargos. Daí o inevitável choque de retorno. Exausto de lutar em vão pela posse inútil de um simulacro vazio, o cidadão por fim se revolta e proclama, do alto dos telhados, a superioridade da ignorância explícita, agora rotulada experiência da vida, e enobrecida por um doutorado honoris causa. A farsa, cansada de si mesma, assume-se como tal e obtém uma vitória de Pirro na afirmação gloriosa da falsidade de tudo. Como o Falstaff de Verdi, que, condenado a ser sempre o bufão da história, encontra alívio na proclamação da universal bufonaria. Tutto é burla nel mundo. Tudo é piada no mundo. Glórias Acadêmicas Lulianas. Diário do Comércio, 27 de dezembro de 2011. O senhor Paulo Moreira Leite, que no exercício do jornalismo assumiu como sua particular missão e glória nunca entender nada, escreve que as reclamações contra a pletora de títulos universitários concedidos ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva refletem um preconceito, um pedantismo acadêmico que não se conforma em ver subir na vida um self-made man, cuja pobreza o impediu de adquirir educação escolar. Anos atrás dei ao senhor Moreira o apelido de senhor Moleira, por me parecer que a formação do seu aparato craniano tinha sido ainda mais incompleta que a educação do senhor Lula. Seu palpite de agora sugere que ela tenha mesmo retrocedido um pouco. Quem quer que conheça a história intelectual do nosso país sabe que é uma constante da sociedade brasileira o ódio à inteligência misto de temor e despeito, e acompanhado, à guisa de compensação neurótica, pelo culto devoto aos títulos, cargos e honrarias exteriores que a substituem eficazmente em festividades acadêmicas e homenagens parlamentares. A mentalidade geral, já antiga e tão bem retratada por Lima Barreto, segue a das vizinhas fofoqueiras do Major Quaresma, que, ao ver pela janela a biblioteca daquele infausto patriota, comentavam: "Pra que tanto livro, se nem é um bacharel?" Que, em contrapartida, faltem livros nas estantes dos bacharéis e doutores, onde abundam garrafas de uísque e fotos de viagens internacionais, é coisa que não ofende nem choca a alma nacional. O estudante universitário brasileiro lê, em média, menos de 2 livros por ano e nem por isso deixa de receber seu diplominha e tornar-se, no devido tempo, chefe de departamento, reitor ou ministro. Um amigo meu, nascido e criado no Morro da Rocinha, no Rio de Janeiro, confessava: "Sofri mais discriminação na favela por ler livros do que aqui na cidade por ser preto." Todo mundo sabe que neste país, para subir na carreira universitária, não é preciso conhecimento nenhum, apenas ter as amizades certas e emitir, nos momentos decisivos, as opiniões políticas recomendáveis. Pessoas ilustres como o Dr. Emi Sader, o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, o ex-reitor da UNB, Cristóvão Buarque, assim como inumeráveis outros cujos pensamentos e obras exaltei em O Imbecil Coletivo, já deram provas sobejas de que uma sólida incultura e uma inépcia pertinaz são não somente úteis, mas indispensáveis ao sucesso acadêmico, desde que acompanhadas de uma carteirinha do PT ou documento equivalente. Acho que foi o Emissada que escreveu Getúlio com LH, não é isso? E o Fernando Haddad que escreveu cabeçalho em vez de cabeçalho. Oh, meu Deus do céu. Se os títulos acadêmicos são tidos como valores absolutos em si mesmos, independentemente de quaisquer méritos intelectuais correspondentes, e se estes, por sua vez, nada valem se desacompanhados daqueles, a razão disso está nos profundos sentimentos democráticos do povo brasileiro. A inteligência e o talento são dons inatos que a natureza ou a providência distribuem desigualmente aos seres humanos, criando entre eles uma diferenciação hierárquica que, do ponto de vista dos mal dotados, é uma humilhação permanente, uma ofensa intolerável e um mecanismo de exclusão verdadeiramente fascista. Os títulos acadêmicos foram inventados para aplanar essa diferença, dando aos incapazes e medíocres uma oportunidade de se sentir
ao menos em público e oficialmente, igualados aos maiores gênios, criadores das artes, das letras, das ciências e da filosofia, se não mesmo aos santos da igreja, aos anjos do céu e até a segunda pessoa da Santíssima Trindade, como é precisamente o caso do senhor Lula. Ao contrário do que diz o senhor Moleira, o que faltou a este último não foi educação formal, foi justamente educação informal, aquela que um trabalhador impedido de frequentar a escola adquire em casa, em ônibus, em trens ou no metrô, lendo livros. O senhor Lula já expressou mais de uma vez sua invencível ojeriza a essa atividade dolorosa, na qual tantos escritores brasileiros, pobres como ele, ou ainda mais pobres, adquiriram a única formação que tiveram. Não foi o Lula que falou uma vez que não gosta de ler porque ler lhe dá dor de cabeça? A diferença entre eles e o senhor Lula reside precisamente aí. Conquistaram seus méritos intelectuais por seu próprio esforço solitário, sem a ajuda de professores, do Estado ou de qualquer entidade que fosse, ao passo que o senhor Lula preferiu subir na vida sem precisar de quaisquer méritos intelectuais ou morais, contando apenas com a ajuda de algumas dezenas de organizações bilionárias, empresas, bancos, sindicatos, partidos e o dinheiro do mensalão. Isso não o torna nem um pouco diferente dos bacharéis e doutores, apenas mostra que levou à perfeição o sonho de todos eles, ostentar um punhado de títulos universitários, sem precisar para isso ter estudado ou aprendido absolutamente nada, exceto a arte sublime do alpinismo social. Quando os cidadãos de nível universitário reclamam das glórias acadêmicas lulianas, não o fazem, como o imagina o senhor Moleira, por elitismo intelectual genuíno, que ao menos supõe algum amor ao conhecimento. Fazem-no por pura inveja do concorrente desleal que conquistou mais títulos sabendo ainda menos. Quem fala pela boca deles não é a inteligência humilhada pelo sucesso da ignorância. É o corporativismo do establishment acadêmico, que gostaria de reservar para si o monopólio da produção de analfabetos diplomados sem dividi-lo com a mídia e os partidos políticos. O senhor Moleira imagina que se opõe a essas criaturas, mas na verdade expressa melhor que ninguém o sentimento delas todas, ao proclamar que os títulos acadêmicos de Lula devem ser motivo de orgulho nacional. Que maior motivo de orgulho existe numa alma de brasileiro, senão o título enquanto tal, o título em si, o título sem nada dentro. Frases e vidas, 0h, 25 de março de 2001. Abraham Lincoln, que de lenhador se fez presidente, teve ainda fôlego para se tornar, mediante o estudo dos clássicos, um dos maiores estilistas da língua inglesa. Theodore Roosevelt, no intervalo de lutas políticas e aventuras militares, escreveu ensaios literários que ainda hoje se leem com proveito. Nada digo de Jefferson, intelectual dentre os mais notáveis do seu tempo, muito menos dos Adams, uma dinastia de eruditos. Saltando de continente, admito que devo ao Sir Winston Churchill, algumas das obras de leitura mais divertidas e estimulantes que já vivi, e da filosofia moral de Lord Balfour. Só tenho a lamentar que autor tão bom escrevesse tão pouco. Na França, ninguém chegou a presidente ou primeiro-ministro sem que uma digna folha de serviços literários lhe abrisse caminho. Não preciso citar gênios como Clemenceau ou de Gaulle. Mesmo o humilde Georges Pompidou, em campanha, jamais deixava de fazer uma pausa para proferir eruditas conferências sobre Racine ou Victor Hugo. Já se disse que um político francês não liga para imputações de corrupção, mas chega a bater-se em duelo se acusado de um erro de gramática. Mas essas coisas não acontecem só em países estrangeiros. O Brasil antigo deu belos exemplos de consciência literária em políticos eminentes. A tradição nasce com o fundador mesmo do nosso país, o Andrada. Ele fixou um nível de exigência sob cuja autoridade floresceram na política nacional infindáveis personalidades intelectuais de alto calibre, de José de Alencar a Joaquim Nabuco de Oliveira Lima a Rui Barbosa. A República, a Revolução de 30 e o regime militar conservaram o padrão, mesmo declinante. Mas esse Brasil morreu abruptamente na década de 1980. A pretexto de democratização, abriram-se as portas a uma autêntica invasão vertical dos bárbaros. Na nova onda de políticos que então brotou do nada, o justo orgulho de representar as classes populares passou a comprovar-se mediante a apresentação de um novo e inusitado tipo de credencial, o direito à ignorância, fundamentado na origem pobre de suas excelências. Malgrado o fato de que ao longo da nossa história o crescimento da corrupção acompanhasse a curva ascendente da participação popular na política,
continuou-se a proclamar como um dogma inquestionável o refrão de que o mau exemplo vem de cima, e a não ver mal algum na presença maciça de semi-analfabetos e mocorongos em postos de responsabilidade. Ao contrário, tornou-se hábito e até obrigação moral admitir que pessoas de origem humilde, ao ascender aos primeiros escalões do poder, continuassem a cultivar, ao menos em público, uma autoimagem de pobres e oprimidos, como se seus salários de deputados ou governadores não bastassem para custear sua educação e libertá-los de sua miséria cultural originária. Eu que, neto de lavadeira e filho de operária, julguei ter o dever de estudar para defender a honra da minha classe humilhada, e que ao assim proceder não fiz senão seguir os passos de um Machado, de um Cruz e Souza, de um Lima Barreto e de tantos outros que na minha ingenuidade supus exemplares, passei a me sentir no novo ambiente um anormal. A moda agora era o sujeito vir da ignorância e, subindo, permanecer nela, cultivá-la e atirá-la ao rosto da sociedade com o orgulho masoquista da vítima que exibe suas chagas para atormentar o culpado. Mas todo exibicionismo forçado tem limites. O orgulho da ignorância é tão hipócrita que, na mesma medida em que se exibe, procura ocultar-se. A prova é que muitas dessas criaturas alternam seu desempenho populista de iletrados, orgulhosos, com tentativas de fazer-se passar por jornalistas e escritores, publicando artigos e livros escritos por anônimos terceiros. Governantes atarefados ou sem talento específico para determinadas matérias sempre recorreram a redatores auxiliares. A diferença é que hoje quase todos os políticos, mesmo insignificantes e desocupados, têm seu ghostwriter, não porque lhes falte tempo ou o domínio de assuntos especializados, mas simplesmente porque lhes falta o conhecimento da língua geral do Brasil. Trombeteiam nos palanques em defesa da identidade nacional, mas não concedem sequer a homenagem de uns minutos de atenção ao primeiro e essencial componente dela, o idioma. Tornado habitual, esse uso passa por inocente. Poucos se dão conta de que revela o caráter de farsa grotesca e, no fim, trágica, assumido desde há alguns anos por todo o chamado debate político nacional. O homem que não domina as palavras é dominado por elas. Vive num mundo de ilusões verbais que toma por realidades. Quando consegue montar uma frase, imagina que provou um fato. A fala, em vez de ser uma janela para o mundo, substitui o mundo. É a auto-hipnose verbal tomando o lugar do conhecimento. É o psittacismo elevado à condição de suprema ciência. Sempre que me vejo na circunstância de discutir com um desses sujeitos, sinto-me tentado a desanimar ante a inutilidade do empreendimento. Na melhor das hipóteses, o infeliz captará a lógica das palavras sem a mínima intuição das realidades subentendidas e fará frases julgando que me refutou. Por isso, em vez de discutir com eles, talvez seja melhor apenas descrevê-los na esperança de que se reconheçam na descrição e, num relance, tenham uma salvadora visão do imensurável ridículo de suas vidas fingidas. 2. Povo e representação. Abaixo o povo brasileiro, Diário do Comércio, 24 de agosto de 2009. Confirma-se pela enésima vez aquilo que venho dizendo há anos. A maioria absoluta dos brasileiros, especialmente jovens, é um eleitorado maciçamente conservador, desprovido de representação política, de ingresso nos debates intelectuais e de espaço na grande mídia. É um povo marginalizado, escorraçado da cena pública por aqueles que prometeram abrir-lhe as portas da democracia e da participação. Enquanto as próximas eleições anunciam repetir a já tradicional disputa em família entre candidatos de esquerda, mais uma pesquisa, desta vez realizada pela Universidade Federal de Pernambuco, mostra que, entre jovens universitários, 81% discordam da liberação da maconha e 76% são contra o aborto. É um comportamento de aceitação das leis. A gente vê a religião influenciando muito a vida dos jovens, explica o coordenador da pesquisa. Pierre Lucena, na notinha miúda, quase confidencial, com que o Globo, a contragosto, fornece a seus leitores essa notícia abominável. Na Folha de São Paulo, no Estadão e no Globo, quem quer que pense como esses jovens, ou seja, o eleitorado nacional quase inteiro, é considerado extremista de direita e indigno de ser ouvido. Nas eleições, nenhum partido ou candidato ousa falar em seu nome. A intelectualidade tagarela refere-se a eles como a uma ralé fundamentalista, degenerada, louca, sifilítica. Qualquer político, jornalista ou intelectual que fale como eles entra imediatamente no rol dos tipos excêntricos e grotescos, se não no dos culpados retroativos pelos crimes da ditadura, mesmo se cometidos quando o coitado tinha 3 anos de idade.
Nunca o abismo entre a elite falante e a realidade da vida popular foi tão profundo, tão vasto, tão intransponível. Tudo que o povo ama, os bem-pensantes odeiam. Tudo que ele venera, eles desprezam. Tudo que ele respeita, eles reduzem a objeto de chacota, quando não de denúncia indignada, como se estivessem falando de um risco de saúde pública, de uma ameaça iminente à ordem constitucional, de uma epidemia de crimes e horrores jamais vistos. 30 anos atrás eu já sabia que isso ia acontecer. Era o óbvio dos óbvios. Quando uma vanguarda revolucionária professa defender os interesses econômicos do povo, mas ao mesmo tempo despreza a sua religião, a sua moral e as suas tradições familiares, é claro que não quer fazer o bem a esse povo, mas apenas usar aqueles interesses como chamariz para lhe impor valores que não são os dele. Firmemente decidida a tirá-lo à lata de lixo, se ele não concordar em remoldar-se à imagem e semelhança de seus novos mentores e patrões. É precisamente isto que está acontecendo. Jogam ao povo as migalhas do Bolsa Família, mas se em troca dessa miséria ele não passa a renegar tudo o que ama e a amar tudo o que odeia, se não consente em tornar-se abortista, gaysista, cotista racial, castrochavista, pró-terrorista, defensor das drogas e amante de bandidos, eles o marginalizam, excluem-no da vida pública e ainda se acreditam merecedores da sua gratidão porque lhe concedem de 4 em 4 anos, democraticamente e generosamente, o direito de votar em partidos que representam o contrário de tudo aquilo em que ele crê. Pense bem, se alguém lhe promete algum dinheiro, mas não esconde o desprezo que tem pelas suas convicções, pelos seus valores sagrados, por tudo aquilo que você ama e venera, você pode acreditar que ele tem alguma amizade sincera, por mínima que seja? Não está na cara que essa é uma amizade aviltante e corruptora? Que aceitá-la é jogar a honra e a alma pela janela? É submeter-se a um rito sacrificial abjeto em troca de uma promessa obviamente enganosa? Só um bajulador compulsivo, uma alma de cão, aceitaria essa oferta. Mas as mentes iluminadas que nos governam querem não apenas que o povo a aceite, mas que a aceite abanando a causa da felicidade. O óbvio esotérico. Diário do Comércio, 31 de outubro de 2012. A derrota do José Serra em São Paulo demonstra pela enésima vez que é impossível vencer o PT e seus aliados sem fazer precisamente as duas coisas que a oposição tem evitado a todo preço. 1. Livrar-se do resíduo ideológico politicamente correto, adotando um discurso conservador sem concessões nem atenuações. 2. Denunciar incansavelmente a aliança criminosa de partidos comunistas e quadrilhas de narcotraficantes, o Foro de São Paulo. Quem duvida que o sucesso de Magalhães Neto, em contrapartida, deveu muita nostalgia de um conservadorismo linha dura que o seu nome de família ainda evoca na imaginação do eleitorado baiano? Antônio Carlos Magalhães nunca foi conservador em sentido estrito, mas faute de mio, não sei o que é isso, F-A-U-T-E, espaço D-E, espaço M-I-E-U-X, a esquerda fez dele o símbolo quintessencial da direita, e ao menos nos seus últimos anos, ele vestiu a camiseta com alguma bravura, cujo prestígio agora reveste em benefício do seu neto. Uma das razões mais óbvias do triunfo da esquerda, não só no Brasil, mas em toda parte, é a solidariedade profunda, a aliança inquebrantável entre seus setores moderados e radicais, sempre articulados para bater no adversário com duas mãos. Na direita, ao contrário, os moderados menos ciosos do seu futuro político, que da imagem que exibem na mídia esquerdista, tratam de marcar distância dos radicais, seja fingindo ignorá-los, seja mesmo insultando-os, ao menos da boca para fora. A mensagem que isso transmite ao eleitor é clara. O esquerdismo é um remédio bom, no qual se pode, no máximo, discutir a dosagem. O direitismo, ao contrário, é um veneno que só pode ser bom em doses mínimas. É preciso ter subido muito na escala da idiotice para não entender que isso é a política de quem já se acostumou tanto com a derrota que já não pode viver sem ela. O PT não se inibe de aliar-se ao PSOL, ao PSTU, ao Sem Terra e até mais discretamente às Farc. Mas quem pode imaginar os homens do DEM, para não falar de José Serra, posando numa foto em visita, mesmo de pura cortesia, ao Instituto Plínio Corrêa de Oliveira ou ao Clube Militar? Cita essas entidades de caso pensado. Elas nada têm de radical, mas assim as rotulou a mídia esquerdista, para isolá-las da direita oficial, que, como sempre, aceitou servilmente jogar segundo a regra imposta pelo adversário. O mais elementar bom senso político ensina que toda maioria moderada precisa dos radicais, ou de quem o pareça, para dizer em público o que ela não pode dizer. Ensina também que a minoria enfesada só pode ser posta sob controle quando inserida numa aliança.
A esquerda já aprendeu isso há décadas. A direita nem começou a pensar no assunto. Na França, a vitória da esquerda teve como causa principal ou única a impossibilidade de um diálogo entre a direita gaulista e o Front National. Nos Estados Unidos, em 2008, John McCain jamais teria perdido a eleição se não houvesse caprichado tanto naquele bom mocismo centralista que os conservadores abominam. E no Brasil, o senhor José Serra teria tido uma carreira mais brilhante se atirasse à lata de lixo da história. Um passado esquerdista que, quanto mais ostentado, mais honra e eleva a imagem dos seus inimigos. Desculpe-me por insistir no óbvio, mas neste país o óbvio vai se tornando cada vez mais um segredo esotérico, só acessível a um círculo de iniciados. Num campeonato de esquerdismo vence por definição o mais esquerdista. O eleitorado brasileiro é maciçamente conservador, mas não tendo quem o representa, quem o represente na política, acaba votando a esmo, conforme simpatias de momento ou interesses de ocasião que no fim o tornam tão corrupto, ao menos psicologicamente, quanto os políticos que desprezam. O voto interesseiro vai necessariamente para quem está no poder, para quem controla a usina de favores. A oposição teria tudo a ganhar se contrapusesse a esse estado de coisas um discurso ideologicamente carregado, restaurando o senso da política como um conflito de valores em vez de mera disputa de cargos. Mas ela não vai fazer isso. Há tempos já se persuadiu de que acumular derrotas é mais confortável do que fazer um exame de consciência. Império do Fingimento, Jornal da Tarde, 20 de junho, de 2002. A visão que o público tem da realidade do mundo depende do que lhe chega pela mídia. Conforme a seleção das notícias, tal será o critério popular para distinguir o real do ilusório. Deixa eu aumentar aqui. O provável do improvável, o verossímil do inverossímil. Goethe foi um dos primeiros a assinalar um dos efeitos mais característicos da ascensão da mídia moderna. Dizia ele: assim como em Roma, além dos romanos, há uma outra população de estátuas, assim também existe, ao lado do mundo real, um outro mundo feito de alucinações quase mais poderoso no qual está vivendo a maioria das pessoas. Não há dúvida de que o próprio progresso da mídia, estimulando a variedade de pontos de vista, neutraliza em parte esse efeito, mas volta e meia ele aparece de novo nas periódicas retomadas dos meios de comunicação por grupos ideologicamente orientados que impõem sua própria fantasia gremial como a única realidade publicamente admitida. O controle da mídia por uma classe ideologicamente homogênea leva inevitavelmente a opinião popular a viver num mundo falso e a rejeitar com loucura qualquer informação que não combine com o estreito padrão de verossimilhança aprovado pelos detentores do microfone. Quem são esses detentores? Os jornalistas de esquerda continuam se fazendo de coitadinhos oprimidos pelas empresas jornalísticas. Mas o fato é que hoje nenhuma empresa jornalística do Brasil, dos Estados Unidos ou da Europa se aventura a tentar controlar o esquerdismo desvairado que impera nas redações. A ocupação de espaços pela militância esquerdista cresceu junto com o poder da própria classe jornalística e hoje ambas fundidas numa unidade indissolúvel exercem sobre a opinião pública uma tirania mental que só meia dúzia de inconformados ousa desafiar. Quando esse estado de coisas dura por tempo suficiente, mesmo aqueles que o criaram já não se lembram mais de que é um produto artificial. Vivem num mundo ficcional que conceberam e adaptam para as dimensões dele todas as distinções entre realidade e fantasia, tornadas por sua vez pura fantasia. Assim, pois, todos já se esqueceram de que o PT e o PSDB foram essencialmente criações de um mesmo grupo de intelectuais esquerdistas empenhados em aplicar no Brasil o que Lenin chamava de estratégia das tesouras. A partilha do espaço político entre dois partidos de esquerda, um moderado, outro radical, de modo a eliminar toda resistência conservadora ao avanço da hegemonia esquerdista e a desviar para a esquerda, o quadro inteiro das possibilidades em disputa. Tendo se esquecido disso, interpreta o predomínio temporário da esquerda moderada que eles próprios instauraram para fins de transição como um efetivo império do conservadorismo e então se sentem sinceramente oprimidos e jogados para escanteio no momento mesmo em que sua estratégia triunfa por completo. Ora, chamar de direitista um governo que dissemina a pregação marxista nas escolas, que premia como heróis nacionais os terroristas pró-Cuba da década de 70 e que respalda com verbas milionárias a agitação armada do MST é evidentemente alucinação. Mas essa alucinação tornou-se o único critério vigente de realidade, impossibilitando a percepção de tudo mais. A única coisa que poderia efetivamente distinguir entre a esquerda moderada no governo e a esquerda radical na oposição
seria teoricamente sua leve diferença no que concerne à política econômica. Mas mesmo essa diferença já está virtualmente anulada pela promessa do candidato Lula de cumprir os compromissos da nação para com os credores estrangeiros. A negação obstinada da identidade essencial entre o governo tucano e a oposição petista só tem, portanto, um fundamento: o desejo de ampliar mais ainda a hegemonia esquerdista, desejo que determinou na origem a criação de um e da outra. O crescimento global da esquerda alimenta-se assim da sua própria negação histérica pela ala radical, complementada dialeticamente pela sua camuflagem neoliberal tucana momentaneamente no poder. Daí a farsa grotesca da presente eleição, na qual todos os concorrentes são de esquerda e todos discursam contra um inexistente conservadorismo que, não tendo força sequer para lançar um candidato, deve, por outro lado, representar nominalmente o papel de poderoso establishment dominante a ser destruído por qualquer dos 4 heróis que venha a ser eleito. Que sanidade, que instinto da realidade pode sobreviver a um tão completo e perfeito império do fingimento? Na sua corrida para o poder ilimitado, a voracidade esquerdista não se inibe de destruir de passagem a alma e a consciência de todo um povo. 3. Mídia e ocultação. Quem eram os ratos? Diário do Comércio, 7 de dezembro de 2012. As épocas luminosas da história são aquelas em que um mesmo corpo de crenças é compartilhado pelo povo e pelos sábios, diferindo apenas no grau de compreensão refletida com que apreendem substancialmente as mesmas verdades. Nas épocas de obscuridade, ao contrário, aquilo que os estudiosos sabem se torna dificilmente comunicável à população em geral, não por um mero descompasso de vocabulário técnico, mas por um abismo de diferença entre duas concepções do mundo mutuamente incompatíveis e intraduzíveis. É numa dessas épocas que vivemos. Um setor da experiência humana onde isso se mostra evidente são as ciências. Enquanto nos círculos de estudiosos highbrow, ninguém ignora que uma ciência cada vez menos inteligível e mais reduzida a produzir aplicações práticas em lugar de explicações teóricas representa, no fim das contas, um fracasso colossal da inteligência humana. Na mídia e na educação popular, essas mesmas aplicações são festejadas como a prova final da autoridade da ciência, do seu domínio sobre o mistério do mundo. Os cientistas vivem no inferno de dúvidas, perplexidades e temores. A massa num paraíso de certezas inabaláveis, garantidas, segundo imagina, por esses mesmos cientistas. É como se no século XIII a população fiel continuasse a orar piedosamente, enquanto nos conventos e nos claustros dos monges, os monges e os santos se vissem obsediados por toda sorte de dúvidas sépticas e rejeições ateísticas. Isso não aconteceu, é claro. A religião de São Tomás é do quase ilegível John Duns Scott. Não era diferente da do camponês analfabeto. Era só mais elegante intelectualmente. Mas hoje um big shot como Brian Ridley, membro da Royal Society e portador da medalha Paul Dirac por suas contribuições à física teórica, pode confessar que acha a relatividade e a teoria quântica cada vez menos compreensíveis, ao passo que a mesma confissão, publicada na mídia popular, atrairia sobre seu autor toda sorte de invectivas e chacotas. Definitivamente, Brian Ridley e o leitor de jornais não vivem no mesmo universo de crenças como São Tomás e o camponês medieval. No setor da política, então, a diferença entre o mundo do connoisseur, C-O-N-N-O-I-S-S-E-U-R, e o do leigo ampliou-se de tal modo que os fatos se tornam tanto mais inverossímeis e inaceitáveis para o público geral, quanto mais documentados e comprovados cientificamente. Quando o matemático Christopher Monckton, visconde de Braintree, calculou que era da ordem de 1 para 75 trilhões a possibilidade de serem acidentais os pequenos e grandes defeitos da certidão de nascimento de Barack Hussein Obama, esse cálculo estatisticamente impecável não afetou em nada o sentimento de verossimilhança popular, o qual, sem cálculo nenhum, continua jurando que a possibilidade de um falsário eleger-se presidente dos Estados Unidos é ainda menor ou nula. Foi assim que no Brasil de 2002, o senhor Luiz Inácio Lula Arápio Lula da Silva se elegeu presidente com a estampa de reformador democrático, legalista e paladino da moralidade, quando 12 anos de desempenho no Folha de São Paulo já o mostravam como leninista cínico, disposto a todas as mentiras e todas as trapaças para manter o seu grupo no poder pelos séculos dos séculos. Um vídeo da campanha do PT de 2002 exibe um bando de ratos roendo a bandeira nacional, enquanto ao fundo uma voz soturna adverte:
Ou a gente acaba com eles, ou eles acabam com o Brasil. O vídeo de autoria de Duda Mendonça foi visto por todo mundo. As atas do Foro de São Paulo por meia dúzia de pesquisadores curiosos, cuja palavra, àquela altura, soava como a mais pura e doida teoria da conspiração. Hoje até as crianças sabem que os ratos eram os próprios petistas. Mas por que esperar uma década para admitir o que já estava bem provado já em 2002? O livro chinês Os 36 Estratagemas, que já citei aqui, ensina: todo fenômeno é no começo um germe, depois termina por se tornar uma realidade que todo mundo pode constatar. O sábio pensa no longo prazo, eis porque ele presta muita atenção aos germes. A maioria dos homens tem a visão curta e espera que o problema se torne evidente para só então atacá-lo. O pior é que no tempo decorrido para o problema se tornar visível na praça pública, os meios de atacá-lo podem ter se tornado cada vez mais escassos, débeis ou inacessíveis. Se desafiado pelo parlamento e pela OEA, teria ainda o nosso STF o poder de fazer valer a condenação dos mensaleiros? Terá respaldá-lo as Forças Armadas, ou estas, temendo o rótulo de golpistas, tomarão o partido de quem fala mais grosso? O fato é que o germe cresceu demais, tornou-se um monstro arrogante, seguro de si, dificilmente controlável. Isso jamais teria acontecido sem a proteção da mídia cúmplice, que por 16 anos se recusou a manchar a reputação dos seus queridinhos com alguma menção aos planos criminosos do Foro de São Paulo. Mesmo agora, quando tremem sob a ameaça do controle estatal, jornais e canais de TV ainda só negam ao público o essencial da história para não confessar sua parcela de culpa no embelezamento publicitário dos ratos. Os meios de difusão tornaram-se meios de ocultação, numa escala tal que já não há nenhum exagero em dizer que a mídia popular tem hoje por missão qualquer que a mídia popular tem hoje por missão principal ou única tornar a verdade inverossímil ou inalcançável. Qualquer pessoa que tem os jornais e a TV como sua fonte principal de informações está excluída in limine da possibilidade de julgar razoavelmente a veracidade e a importância relativa das notícias. A política tornou-se um assunto esotérico, onde somente um reduzido círculo de estudiosos pode atinar com o que está acontecendo. O preço do colaboracionismo. Diário do Comércio, 17 de dezembro de 2012. Não há nada que um comunista odeie mais do que o companheiro de viagem frouxo ou escrupuloso, que não o acompanha em todos os seus desvarios, não endossa todas as suas mentiras, não acoberta ou aplaude todos os seus crimes. Uma vez que você lhe deu alguma compreensão e ajuda, ele jamais o perdoará se não continuar a fazê-lo pelos séculos dos séculos, até o amargo fim, sacrificando no caminho a honra, a consciência e até a capacidade elementar de perceber o momento em que a tolerância a um erro se transmuta em cumplicidade com um crime. Se existe um direito que todo comunista nega sistematicamente aos seus amigos e benfeitores, é o de dizer: é demais, cheguei ao meu limite, não posso lhe dar mais nada. Para o comunista, a amizade que não consente em transformar-se em escravidão não é amizade, é traição. É por isso que a Carta Capital, o Portal Vermelho, a Hora do Povo e todos os outros canais por onde escoa a massa fecal comunista, impressa e eletrônica, despejam agora todo o seu ódio sobre a mídia burguesa ou mídia golpista, aquela mesma que com seu silêncio obsequioso e cúmplice, reforçada de tempos em tempos por negações explícitas, ajudou o Foro de São Paulo a crescer em paz e segurança, escondidinho, longe dos olhos da multidão curiosa, até tornar-se o dominador quase monopolístico não só da política brasileira, mas de meio continente. Essa mídia finge surpresa e escândalo agora quando o depoimento de Marcos Valério e o caso Rosemary terminam de revelar as dimensões oceânicas da sujeira petista e rompe até a blindagem laboriosamente construída e mantida ao longo de pelo menos 16 anos em torno da figura do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Mas quem quer que lesse as atas do foro, onde um impoluto cavalheiro aparecia presidindo assembleias ao lado do senhor Manuel Marulanda, comandante da maior organização terrorista e narcotraficante da América Latina, compreenderia de imediato não estar diante de nenhum santo proletário, mas sim de um leninista cínico, disposto a usar de todos os meios lícitos e ilícitos, morais e imorais, para aumentar o poder do seu grupo. Se a população tivesse sido alertada disso em tempo, a era Lula, com todo o seu cortejo de crimes e abjeções, teria permanecido no céu das hipóteses sem jamais descer e realizar-se no planeta Terra. Não só a grande mídia, mas os partidos de direita, as lideranças empresariais, as igrejas, os comandos militares e até os propugnadores ostensivos da causa liberal, todos unidos sonegaram ao povo essa informação vital que teria posto o país num rumo menos deprimente e menos vergonhoso. Todos eles são cúmplices. Todos eles são cúmplices das dezenas de milhares de mortes que aconteceram durante o governo do PT em todos esses anos. Todos eles. Mas não foi só o foro nem os podres de São Lula que essa gente escondeu.
Durante pelo menos 2 décadas, a versão esquerdista da história do regime militar foi endossada e repetida fielmente em todos os jornais, canais de TV e escolas de discursos parlamentares, até incorporar-se no imaginário popular como uma espécie de dogma sacrossanto, a encarnação mesma da verdade objetiva acima de partidos e ideologias. Nenhum repórter investigativo, daqueles que vasculhavam até os últimos desvãos obscuros da vida particular do Sr. Collor de Mello, teve jamais a curiosidade de perguntar o que fizeram em Cuba ao longo de 30 anos ou mais os terroristas brasileiros que ali se asilaram. Quantos, por exemplo, a imagem e semelhança do Sr. José Dirceu se integraram na política pública, na polícia política e nos serviços de espionagem da ditadura fidelista, acumpliciando-se a atos de perseguição, tortura e assassinato político incomparavelmente maiores e mais cruéis do que aqueles pelos quais viriam depois a choramingar e exigir indenizações no Brasil? Omitindo essa e outras partes decisivas da história, nossa mídia e nossas classes dominantes permitiriam que uma visão monstruosamente deformada do passado se incorporasse à linguagem usual da nossa política, deixando que criminosos amorais e frios ostentassem diante do povo a imagem de vítimas sacrificiais inocentes e obtivessem disso lucros publicitários e eleitorais incalculáveis. Qual o nome dessas atitudes senão colaboracionismo? Todos aqueles que tinham poder e os meios de barrar a ascensão comunopetista fizeram exatamente o contrário. Estenderam o tapete vermelho e, curvando-se gentilmente dos dois lados da pista, deram passagem a quantos Lulas e Dirceus houvesse, aplaudindo como prova de grande evolução democrática a tomada do país por um bando de delinquentes psicopatas, insensíveis e coriáceos, tão hábeis na simulação de boas intenções quanto incapazes do menor sentimento de vergonha e culpa mesmo quando pegos de calças na mão. Mas é claro, um belo dia até o estômago de avestruz do colaboracionista mais impérvio chega ao limite da sua capacidade digestiva. Com toda a boa vontade do mundo, sorrindo entre lisonjas e rapapés, o sujeito engoliu sapos e mais sapos, depois cobras e lagartos e por fim jacarés. Mas então pedem-lhe que engula um dinossauro e ele por fim desaba. Não aguento isso é demais. Foi o que aconteceu com a nossa mídia e a classe que representa quando vieram as provas do mensalão. A reação brutal do bloco lulo-comunista expressa a indignação da criança mimada ante a repentina supressão dos afagos usuais que o tempo havia consagrado como direitos adquiridos.